Olá, hoje a gente mergulha em Gênesis capítulo 5. É aquele capítulo que mapeia a linhagem desde Adão, né? Vamos dar uma olhada nisso. O texto começa falando da criação do ser humano, a semelhança de Deus, homem e mulher. Logo depois, foca na descendência de Adão por Sete, seu filho. Exato. E aí o capítulo estabelece um padrão bem claro, né? Quase uma fórmula. Sim, uma fórmula que se repete. Isso. Vem o nome, a idade que ele tinha quando nasceu o filho, principal ali da linhagem, quantos anos viveu depois disso, menciona que teve outros filhos e filhas, né, de forma geral, e aí a idade total quando morreu. É quase um registro, assim. E que idades! Fico impressionada toda vez que leio. Adão viveu 930 anos. Sete, 912. E Matusalém, nossa, 969 anos. É uma longevidade fora do comum. Muito fora do comum. E é fascinante essa estrutura repetitiva junto com essas idades extremas. Marca essa era inicial da narrativa bíblica de um jeito muito particular. Essa genealogia quer mostrar uma continuidade direta, né, desde a criação. Mas essa repetição toda, ela é quebrada em um ponto, certo? Com Enoque. Precisamente, Enoque é a exceção. O texto diz que ele viveu 365 anos, o que já é bem menos que os outros. Sim, bem menos. E que ele andou com Deus. E aí não diz e morreu, mas que ele desapareceu, pois Deus o arrebatou. Isso é muito diferente. Muito diferente. Enoque se destaca totalmente. Essa expressão andar com Deus sugere uma relação especial, né? Uma intimidade com o divino. E o final dele não é descrito como morte, mas como esse arrebatamento. Isso levanta questões importantes sobre o que significava essa relação tão próxima. Andar com Deus parece algo mais profundo que só seguir regras, né? Talvez uma comunhão diária, constante. Exatamente. Sinaliza que existia uma outra possibilidade, mesmo naquela época. Enquanto a morte é o padrão ali na lista, a conexão de Enoque com Deus levou a um destino único. É como um vislumbre de algo além da mortalidade comum que marca o restante da lista. Interessante. E seguindo a lista, a gente chega em Lameque, que é o pai de Noé. E aqui tem outra fala bem específica, quando Noé nasce. Sim, Lameque dá um nome a Noé. Isso, ele diz que este nos consolará em nosso trabalho e no penoso labor de nossas mãos, causado pela terra que o Senhor amaldiçoou. Tem um tom de esperança aí, não tem? Com certeza. Essa frase conecta Noé diretamente com a maldição da terra lá de Gênesis 3, né? O trabalho ficou difícil por causa disso. Lameque está expressando uma expectativa muito clara, que Noé traria algum tipo de alívio, de mudança nessa situação difícil da humanidade. Então Noé não é só mais um nome na lista. Ele já nasce com essa promessa de consolo, de respiro. Exatamente. Ele é apresentado como uma figura que pode trazer alívio, uma mudança futura. Se a gente pensar no quadro geral, Lameque está antecipando um respiro mesmo para as dificuldades daquela geração. Faz sentido. O capítulo, então, meio que fecha esse ciclo, né? Começa com a criação, passa por essa lista enorme de gerações e vidas longas, tem a exceção marcante de Enoque e termina apontando para Noé com essa esperança. Perfeito. E termina dizendo que Noé, aos 500 anos, gerou Sem, Cã e Jafé. Aí já prepara totalmente o terreno para o próximo grande evento, que é o dilúvio. Então, pensando em tudo isso, essa lista de nomes, as idades, Enoque, Noé. O que a gente tira de Gênesis 5, afinal? Bom, a estrutura genealógica, como falamos, reforça essa conexão humana com a origem divina e marca a passagem do tempo numa escala grandiosa. Mas talvez um ponto para a gente pensar seja esse. O que essa justaposição de vidas tão longas, mas ainda assim finitas, com a exceção de Enoque, claro, sugere? O que isso diz sobre como o texto via a condição humana inicial? Essa relação entre mortalidade, a possibilidade de uma conexão profunda com Deus, como a de Enoque, e a esperança de alívio que surge com Noé. É uma boa pergunta para refletir. Essa tensão entre viver muito, mas ainda morrer, exceto por um caso especial, e a esperança que surge no final. Pois é, como isso molda a nossa leitura sobre a fragilidade humana e, ao mesmo tempo,
essa ligação persistente com o divino, né? E como isso prepara para o que vem depois na narrativa.